Olá, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão imensa pela presença, por mais essa possibilidade de conexão que se estabeleceu. A live de hoje é um presente, como todas as outras, mas é uma live muito aguardada. O nosso querido Ceylon se dispôs aqui a trazer esse conhecimento para a gente. Eu sei que aqui tem muita gente que gosta desse assunto, que tem afinidade. Boa noite, Felipe, um beijo, Liz, seja bem-vindo. Ceylon já está presente na nossa live. Vamos esperar o pessoal chegar. Eu já anotei aqui algumas perguntas que foram feitas, né, durante a semana, e a gente vai tirar todas as nossas dúvidas. Vai ser uma live de grande aprendizado, tenho certeza disso. Boa noite, minha mãe, está sempre presente. Washington, seja bem-vindo. É uma satisfação ter todos vocês aqui em pleno domingo, para a gente já se energizar e começar a semana cheio de boas vibrações. Eu vou pedir ao Ceylon a gentileza de solicitar a sua entrada, Ceylon, para a gente já começar e não perder nem um minutinho dessa conversa. Você clicar aí no maisinho, eu já vou adicionar você. Hoje eu estou preparada para ler as perguntas, não vou deixar passar nada. Na Alma Oficial, boa noite. Mila, boa noite. Ceylon, você quer que eu adicione você aqui? Flor de Vênus. O pessoal, se puder me confirmar sobre o som, se tá legal o áudio, que eu tô sem fone. Se tá todo mundo me vendo aí, tranquilo. O Ceylon já mandou aqui, vamos adicionar. Mônica, boa noite, sejam bem-vindos. Já te aceitei, Ceylon. Tá legal o áudio, obrigada. Boa noite, professor. Tudo bem, Seja Patrícia? bem-vindo. Tudo certo? Saudações e muita gratidão. Legal, legal. Tá ouvindo bem? O som tá bom? Eu vou aumentar um pouquinho o meu volume, porque eu tô sem fone. Tô sem fone, não, o fone tá aqui, mas eu não gosto de usar. Então, Eu pra também, mim, eu tá tirei o meu tranquilo. fone. Eu tirei meu fone, por isso que eu tô te perguntando se o som tá bom. Talvez dê um pouquinho de eco, porque eu tô num ambiente aqui um pouco fechado, Eu mas tô te é ouvindo melhor bem. Se assim. o pessoal estiver ouvindo bem, a gente permanece sem fone. Melhor, né? Ah, legal. É melhor, melhor. Tá ok. O pessoal tá entrando. Boa noite a todo mundo que tá chegando agora. Se você quiser se apresentar, sei lá, eu acredito que a maioria das pessoas já te conhece, mas essa live vai ficar gravada, então você, por gentileza, se apresente para a gente poder começar. Tá bom. Então, primeiramente, eu agradeço, né, o teu convite, Patrícia, por estar aí contribuindo, né, trazendo pelo menos um pouquinho do que eu sei, que eu não sei muito também, né, mas poder colaborar, trazer informações de experiências, vivências, né, dentro da minha caminhada. Então, meu nome é Steven, né, para quem não me conhece, para quem está chegando, embora eu acredite que tenha muitos alunos que virão nessa live, né, e assistirão depois. Então, eu sou formado em engenharia, tá? Então eu iniciei a minha caminhada dentro da ciência. Então, eu sou engenheiro de formação, pós-graduado em engenharia também. Então eu venho dessa área da ciência, tá? Tendo como base. E com o tempo, uma certa coincidência, no final da minha formação como engenharia, dentro da engenharia, né? Logo em seguida, eu já iniciei a parte da espiritualidade, né? Por um chamado que aconteceu. Não foi foi por algumas dificuldades, né? E aí, como é Celo, eu normal vou para pedir para muitos, você né? falar um pouquinho mais alto, porque senão a gente vai perder aí a sua apresentação. O pessoal também está tendo um pouco de dificuldade, eu até coloquei o Tá fone, se você baixinho? puder falar. Tá baixo? Tá baixo? Então calma aí, deixa eu botar o fone aqui, vamos ver se fica melhor. Acho que vai Não ser sei melhor até para o pessoal se não vai ouvir. dar ruído. Tá, ok. Vamos ver como é.
Se o fone tiver ruído, você fica mais próximo, que eu acho que resolve. É, o pessoal tá falando que seu som tá baixo. E agora? Como é que ficou? Pra mim, eu tô de fone e tá bom. Vamos ver se o pessoal Ficou fala bom, um pouquinho pessoal? aí. Dá um retorno para mim, por favor, ver se o som tá legal. Boa noite para quem tá entrando, seja bem-vindo. E agora? Como é que tá o som? Melhorou? Pra mim tá ok. Tá Tá, bom, o pessoal tá falando que tá legal. Qualquer tá. coisa vocês Não escrevem aí que eu ficou um tô. chiado? Não ficou um Não, chiadinho? Não? Então tá pra mim ótimo. não. Ok. Então vamos lá. Novamente. Recomeçando. Recomeçando. Né? Então, assim, eu sou engenheiro de formação, né? Graduado em engenharia e pós-graduação em engenharia também, tá? Então, eu venho dessa parte da ciência, né? Então, como eu estava falando anteriormente, no momento que eu finalizei a engenharia, logo em seguida já iniciou o processo da espiritualidade de uma forma mais intensa, digamos assim, tá? Então, isso foi por volta aí de 2008, tá? 2007, 2008, tá? De uma forma mais intensa, né? Hoje, né, eu trabalho com a parte de terapias, né? Sou terapeuta também, e professor, né? Então, ministro aulas aí de Reiki, ministro aulas dentro da linha xamânica, né? E outras coisas que vão aparecendo, sempre com o intuito do despertar consciencial, né? De ajudar as pessoas dentro dessa jornada de despertar a sua consciência, tá? Antes eu comentei que a minha jornada dentro da espiritualidade abriu, né, de uma forma mais intensa em 2007, 2008, mas, no entanto, desde pequeno eu já tinha as minhas conexões com a espiritualidade, não de uma forma tão consciente, né? Mas, desde pequeno, eu praticamente vivia em ambientes ligados à espiritualidade. Então, aonde eu morava, quando eu era pequeno, eu morava na frente de um centro espírita kardecista. E, de uma forma seguida, naquela época as crianças ainda brincavam nas ruas, né? Hoje já brinca dentro de casa, já não se pode mais ir para as ruas, né? Em determinadas cidades é complicado. Então, ou eu brincava dentro de um centro espírita, do terreno, que ele era aberto, né? Dentro de um centro espírita kardecista, ou seja, de um portal kardecista, né? Ou eu brincava na casa de um colega meu, de um amigo meu, na qual o vô dele era um bandista. Então ele tinha um centro de umbanda na sua própria casa, na sua garagem, né, de uma forma bem simples, é, e nós brincávamos lá, né? Só que naquela época eu não tinha noção, né? Não entendia É, muito bem essa a questão da gente, espiritualidade e dessas conexões. a gente Né? não tem consciência ainda, né? Mas é muito natural. Comigo também foi bem assim. Eu faltava É, até da escola para ir na vizinha, que era cartomante, ficava enfiada ali na casa da mulher. sim. E depois, com o tempo, a gente vai entendendo, né? Então, eu passei muito tempo ou dentro de um portal kardecista ou dentro de um portal umbandista, né? Sem ter essa noção, né? Embora venha de uma linha católica, mas não praticante, mas aquela coisa tradicional que muitas pessoas acabam sendo Tradição, né? conduzidas, né? Protocolo. Mas nunca fui de ir na missa, aquela coisa assim, não, nunca me chamou a atenção, né? Eu também não. Então, a partir de 2007, 2008, aí se iniciou de uma forma mais intensa essa parte da espiritualidade. Então, eu tive um chamado pela dor, né, como se diz, né, pelas dificuldades. E aí eu iniciei dentro de um centro de Umbanda. Então, a minha conexão inicial foi na linha dos orixás. Então, que até a parte da espiritualidade é um pouco mais intensa, né, um pouco mais manifestada, digamos assim, né? E aí eu iniciei dentro da linha dos orixás, mas logo em seguida, em torno aí de 1 ano, 2 anos, não chegou a fechar 2 anos, a minha hierarquia espiritual, a partir desse despertar dentro dos orixás, já me conectou com a linha das terapias. E aí foi onde eu conheci a linha da rometria, né, que é a linha do Rodrigo Romo. E aí eu fui fazer a cura quântica, né? E a partir daí deu uma abertura maior dentro dessa linha da espiritualidade como um todo, de uma forma universal. Né? Como eu venho dessa parte científica, né, da parte da ciência, eu queria entender como que funcionava a espiritualidade. Eu não era apenas de aceitar o que era dito, eu queria entender como é que funcionava esse mecanismo, né?
E aí eu comecei a pesquisar, a estudar aqui e ali, começar a juntar informações do kardecismo, informações do xamanismo, informações da linha dos orixás, informações dos santos católicos. Aí comecei a fazer algumas conexões. E aí, quando eu tive esse despertar dentro da arometria, aí houve as conexões, as junções e a percepção acima disso tudo, para É. entender todo esse mecanismo. Né? Foi E uma aí é base, onde né, eu me Seiva? Mas encontrei. é se você permanece, é uma base que aprisiona, né? E a gente É não limitada, consegue. É, tem limitações. Ela tem a exatamente. sua importância, É, obviamente que sim, né? Mas ela tem limitações. Né? é, E aí, a partir disso, aí começou a abrir ainda mais os contatos com a espiritualidade, aí eu começar a me compreender, a entender, a me conhecer, e aí as coisas começaram a fluir. Né? Então, aí já foram, né, alguns anos dentro dessa linha, e sim, sempre trabalhando de uma forma universal. Então, a minha visão é uma visão universal, eu procuro seguir dentro dessa linha. Então, não colocando limitações. Então, eu tenho alguns estudos dentro do taoísmo, tenho alguns estudos dentro de outras linhas do Oriente, tenho alguns estudos dentro do xamanismo como um todo, tem estudos dentro da linha dos orixás, do kardecismo. Então, a gente vai unificando isso tudo e a parte científica, a parte da quântica, a parte da ciência, como uma base dentro do que é possível, porque ela ainda não explica tudo. Mas se tem uma base, se tem uma referência, né? Para que a gente possa ter o pé mais no chão. Né? Então, a é. partir daí, as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. A sensação que eu tenho, né, quando você fala isso, me identifico muito em quase tudo aí que você mencionou. A gente vai se condensando, né, e vai como se a gente fosse fazendo a nossa receita do bolo, né? Mas todos aqueles ingredientes foram essenciais, né? Porque são os alicerces que a gente vai construindo, né? Mas Uhum. não tem limite, exatamente como você falou, e é uma coisa muito pessoal, né? Assim, é muito complexo você determinar esse tipo de coisa para alguém, né? Uhum. Porque o que Sim, ressoa com você talvez seja insignificante para outra pessoa, né? Então, isso é muito exatamente. importante, a gente se reconhecer e se construir dentro desse propósito. Isso é maravilhoso quando a gente alcança isso. E não significa que estacione, né? É como você falou, não tem limite, né? É. Isso tudo vai também, né, do querer da pessoa. Tá? Então, precisa entrar num movimento. Né? Porque tudo é movimento, né? O universo é movimento, nós somos movimento, tudo está em movimento, né? Já E tem uma lei vivenciar, hermética que né? fala sobre isso, né? Exato. E aí quando tu entra dentro desse movimento para não ficar estacionado, as coisas começam a fluir, né? Então isso é importante entender. Tem um exemplo, né? Quando a gente analisa, faz uma analogia, né? E tem aqueles marcadores, aqueles monitores dentro dos hospitais, né? Então a pessoa está no hospital, coloca aquele monitor, então fica lá, né? Pulsando, pulsando, É, pulsando, né? Ou seja, se está pulsando, se está se tá movimentando, vivo. quer dizer que existe vida. Né? Quando ele parar, quer dizer que aí a coisa complica, né? Quando a Tá? musiquinha tocar só no tu, aí já É, foi. ou seja, a vida ela é um movimento, É, certo? Então, isso é uma representação da vida. E eu estou até fazendo esse para cima e para baixo, que seria uma senoidal, né? Uma onda. Por quê? Porque a vida ela é feita de altos e baixos. Né? E a vida é assim. Né? Então, se tem momentos bons, se tem momentos difíceis, se tem momentos bons, se tem momentos difíceis, e assim é a vida. A gente vai aprendendo, né, a caminhar dentro disso tudo. Né? o E grande até segredo interessante. é você transitar pelas polaridades, porque não vai ter como você Exato. excluir isso da vida, né? Exatamente. O que a gente tem que ter cuidado aí, né, Patrícia, é o seguinte, quando a gente entrar numa dificuldade, quando a onda baixar, a gente não permanecer lá por muito tempo, Sim, né? Então, porque seria a sim. mesma coisa de um traço contínuo, né, que estaria para uma dificuldade maior, tá? Então, é ter esse entendimento que Exatamente. a vida realmente é assim, né? E É. você, quanto mais consciente, por isso que a gente diz que a gente trabalha para o despertar consciencial, para que você tenha consciência dessas coisas, né? E quando você está lá embaixo, você ter consciência, lucidez, né, para poder buscar recursos para sair. Mas é assim mesmo, tá? A É. vida é assim, a vida é para todos, né, nesse movimento.
gerar desse mergulho, né, dessa profundeza, um salto, né? Você consegue impulsionar, né? Se você tiver essa consciência, porque quem é que não vai passar por um momento de desafio, de tristeza, de, né, algumas sensações aí que a gente, quantas vezes a gente ficou afundado naquilo, né? Tanto tempo naquele processo, né? E não é Exatamente. necessário, né? Você pode sentir até a tristeza, mas você não precisa morar com ela, né? Isso. Então, isso é essencial na vida da gente, esse despertar, né? Eu acredito que é um despertar para a vida mesmo. A gente começa a viver quando tem essa consciência, né? Quando trabalha para desenvolver essa consciência, né? Exatamente. Então, até dentro desse raciocínio das oscilações, né? Que isso tem a ver com os animais de poder, tá? Uhum. Dentro dessas oscilações, né? Quando a gente está lá embaixo, nas dificuldades ou na dor, né? Digamos assim, tá? No momento que a gente sobe, que a gente começa a resolver a situação, é um momento de iluminação também. Né? Então, você Sim. tem um momento, né? Mais simplificado, digamos assim, dentro do conceito da iluminação, porque você aprende com aquilo e vai para um outro patamar. Né? Então, são Sim. pequenos momentos de iluminação que nós temos ao longo da nossa vida. Né? Então, Sim. isso é interessante. Tá? Perceber, né? Estar consciente e perceber isso. Né? É Então, tá. compreender o que aquilo está trazendo, né, para gente, porque sempre está Exatamente. trazendo algo para ser trabalhado, para ser lapidado, para ser entendido, né, compreendido. Uhum. E muitas vezes a gente vai no piloto automático e nem se dá conta, né, desse processo. E realmente é um processo de expansão, de iluminação mesmo, né? Incrível. Exatamente. É. É, bom, então, assim, o que tem a ver os animais de poder dentro disso tudo que a gente está conversando, né? Dentro desse despertar consciencial, né? E dessas oscilações, né, que nós temos na nossa vida, tá? Então, assim, para o pessoal entender um pouquinho, né? Normalmente se fala de animais de poder dentro do xamanismo, tá? Embora os animais eles estejam presentes em várias outras filosofias ou religiões, como você queira enquadrar. Né? Então, por exemplo, eu falei para vocês que eu tenho muita conexão com a linha dos orixás. Se a gente pega a linha dos orixás, que na minha visão não é uma religião, mas sim o xamanismo da África, certo? Dentro daquelas energias, você também tem os animais. Né? Então, você tem ali essa conexão dos animais dentro de toda aquela estrutura, né, dos Uhum. orixás. Assim como você tem outras tradições também. Porque o xamanismo ele é muito amplo, né? Então, ele tem muitas tradições. Então, você tem influências, né? Por exemplo, aqui nós que estamos no Brasil, você tem o peso das tribos daqui, né? Você tem também do pessoal norte-americano, você tem dos maias da América Central, né? Já falei da África, tem da Europa, tem da Sibéria, tem da Austrália, né? Tem o Uhum. pessoal do Oriente. O xamanismo ele é muito amplo, né? E são várias tradições e cada tradição, em muitas vezes, tem algumas informações diferentes. Tá? No entanto, a base como um todo sempre vai conectar a energia da natureza e a energia dos elementos, né? Ligando aí a terra, o fogo, a água, ao ar, né? E ao éter como a grande as energias mais sutis, digamos assim. Então acaba sempre, né? Voltando, né? Para a essência dos elementos e a natureza, tá? Então, os animais de poder, os animais como um todo, eles sempre estiveram muito conectados à humanidade, ou a humanidade ligada aos animais. Se nós fizermos uma análise dentro da história, nós vamos ver lá atrás, né, seguindo a história que é contada para nós, dentro das cavernas e tal, né, o pessoal desenhava animais, sempre tinha os animais como uma referência, né, É. e isso vem até hoje. Então, os animais eles são muito fortes, a estrutura dos animais está muito forte dentro do inconsciente coletivo da humanidade. Né? A gente se conecta muito facilmente com os animais, né? Tanto é que tem um É. gatinho atrás de ti desenhado, né? E assim vai para Aqui outros, é um né? safari. É, Já me é, falaram que eu tô com cara de gato, já de um monte de você virou. Aqui só tem gato, que é, tá limitado aqui. Só gato, pantera, tigre, leão. sim. Eu tenho na minha casa, eu tenho cinco gatos, né? E aí no ambiente que eu trabalho, que é aqui onde eu estou, eu tenho mais dois que trabalham aqui.
Então, Os são 7 transmutadores. gatos. Eles estão sempre ali presentes e ajudando. Tá? Então, essa conexão com os animais, ela já está dentro do inconsciente coletivo. Tá? Então, nós conseguimos nos conectar muito facilmente com essa estrutura. Então, dentro do xamanismo, os animais é uma pequena parte do xamanismo, certo? Então, o xamanismo não é só animais de poder, né? Ele tem várias outras questões, medicinas, ensinamentos, né? Várias coisas, tá? Mas aproveitando o tema base, os animais de poder, né? Eles nos ajudam a despertar dentro de nós potencialidades. Então, a gente pode associar as características dos animais a potencialidades que nós temos, né, que nós já sabemos, ou ainda está inconsciente aquela informação. Tá? Então, é uma forma de trazer autoconhecimento, de despertar potencialidades que nós temos. Né? Eu também trabalho com numerologia cabalística, exemplo, né? É uma ferramenta de autoconhecimento. Ali você traz informações, né? A partir do seu nome, a partir da sua data de nascimento, né? Você tem informações sobre você. Os animais, eles também são uma fonte de informações, né? Sobre você, tá? É uma outra forma, uma outra ferramenta, né? Digamos assim, né? Que está disponível para nos ajudar nesse processo do despertar consciencial, do autoconhecimento e de nos ajudar dentro dessa oscilação que é a nossa vida, que é o nosso dia a dia, que é os nossos relacionamentos, que é a experiência aqui na matéria, né? Nesse plano dimensional, dentro da matéria como nós conhecemos. Tá? Então, é uma ferramenta, digamos assim, de apoio, né? Para que a gente se conheça em maior profundidade e traga à tona talentos, habilidades, conhecimentos, para que a gente possa ter uma experiência mais harmônica aqui. Nos ajudando num primeiro momento e depois, se assim for, ajudar outras pessoas, ajudar a comunidade. Proteção também, né, Cê? Proteção também, é a parte da experiência como um todo aqui. E hoje, realmente, a gente precisa de muita proteção, porque as coisas estão bem complexas, né? Então, a nível energético, há muita movimentação sendo feita, a nível espiritual, há muita movimentação sendo feita, né? E isso acaba influenciando muito na psique das pessoas, na parte mental, na parte emocional, né? Então, há muitos distúrbios, né, comportamentais, a coisa começa a ficar bem complicada, tá? Então, os animais, eles podem também nos ajudar nesse sentido de proteção, tá? Também pode ser utilizado. O pessoal está mandando algumas perguntas aqui. Eu não sei se você quer que eu abra para pergunta ou a gente deixa mais para o Pode, final. para mim, tanto faz, tá? De repente, para ir guiando, né? Tá, então eu vou ler aqui, ó. Até uma coisa, Patrícia, antes de você perguntar. No final, vamos fazer uma pequena prática com o pessoal? No Por final da mim, live? Vamos fazer? à Então tá. vontade. Acho que o pessoal vai Então tá. Então adorar, né? então até a gente já vai avisando o pessoal, né? O pessoal ficar até o final, né? E aí Isso. no final da live a gente vai fazer uma pequena jornada, né? Até eu já vou antecipando bem simples, né? Uma jornada, mas para buscar um animal aliado, tá? Então esse animal aliado, ele vai ajudar você a buscar respostas para uma dúvida que você tem ou para uma situação, um problema que você está passando nesse momento. Ai, já Tá? tô arrepiando tudo Então aqui, cabe. não é o animal de poder, né? Aquele que te acompanha a vida toda, mas um animal aliado para te ajudar na sua questão, né? Momentânea, né? Numa situação, uma dificuldade que você está passando nesse momento, tá? Então fazer uma pequena jornada para tentar ajudar, né? Nesse sentido, mas isso lá no final. Então, o pessoal acompanha até o final. Presente, hein? Presentão, isso. Ó, a Matealda, os nossos gatos são nossos protetores? Eu vou fazer as duas perguntas, tá, professor? Primeiro, se os gatos são nossos protetores. E a segunda, quais seriam os animais dentro da linha dos orixás? Tá, vamos lá. Depois eu faço as outras. Certo.
A gente só tem que ter o cuidado da seguinte forma: a gente está falando de animais de poder, tá? Nós não estamos falando propriamente de animais que estão tendo experiências aqui, tá? Que dentro da linha dos mamíferos, digamos assim, a alma deles é muito semelhante à nossa. Só que eles estão utilizando um corpo, né, que nós humanos chamamos de animal. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é ter o cuidado com relação ao ego, arrogância humana. Tá? Então, os animais estão experienciando. Dentro das suas capacidades, das suas características, do amor que eles carregam, eles podem nos ajudar, certo? Por uma questão de amor, por uma questão até de consciência deles, entendimento da vida, das energias, das experiências, tá? Então, eles podem, o gato, por exemplo, ele pode nos ajudar, ok? Assim como cachorros, né? Eles também podem nos ajudar. Mas por que eu estou falando isso? Para que as pessoas não saiam comprando gato, né? Ou buscando esses animais para que sejam seus guardiões simplesmente, e não Eles por não são amor. servidores, né? Não são servidores, tá? Então, isso a gente precisa ter consciência. Então, quando você tem um gato que você trata com carinho, com amor, que convive com você, automaticamente ele vai ajudar você dentro do que ele pode, certo? Então, ele tem uma capacidade para isso, sim, tá? Mas, Conselho, geralmente primeira eles consciência. aparecem, né, na vida da gente, eles que acham a Eles gente, aparecem. né? Exatamente, tá? Exatamente, isso aconteceu conosco. Então, nós não tínhamos gato na nossa casa, até por respeito ao meu pai. Ele não gostava muito, assim, né, de gatos, né? Não que ele odiava, não era isso. Ele tinha Entendo. ele disse que não gostava do pelo na boca, aquelas coisas assim, né? E aí nós respeitávamos, porque ele morava eu Se moro num fosse só sítio, né? na boca, né? Se, Na geladeira, no sofá, no teto. sim. Então, como nós moramos num sítio, né? Eles moravam perto, então a gente sempre respeitava. Mas chegou no momento que, exatamente como tu falaste, Patrícia, foi uma gatinha a primeira que chegou para nós e aí nós entendemos, né? Aquele movimento, abraçamos a gatinha, ela começou a conviver conosco e a partir dali veio mais, né? Acabou chegando e é assim, tá? Então é bem importante isso, ter essa consciência, para que não se saia buscando gatos simplesmente porque você está pensando em proteção, porque ouviu falar que, né, que eles protegem. Não é assim que funciona. É. Tá? A proteção vem pelo fato de você se relacionar com amor com eles. A segunda pergunta foi em relação aos orixás. Deixa eu ver aqui Aos se orixás. Tá. isso. Assim, ó, o que eu posso falar um pouquinho, tá? Até porque muitos ensinamentos dos orixás, eles são velados, tá? Então, hoje eu também tenho um conhecimento e uma aproximação dentro da linha do candomblé, tá? Então, alguns conhecimentos, eles são mais fechados, então eu não posso expor aqui muitas coisas. Mas, algumas coisas que vocês já devem conhecer, por exemplo, quando a gente fala em Xangô, que é a justiça divina, né? É o orixá que a energia, né? O orixá a nível de energia que traz, né, a justiça divina. A gente tem uma conexão com o leão. Quando a gente fala de Oxalá, que é a energia crística, que é o Cristo, né? O Cristo cósmico, que é Oxalá, a gente tem uma conexão com a pomba, a gente tem uma conexão com o caramujo branco, tá? Então tem umas relações. Yansan, pega Yansan, que é uma representação da lei, né? Da ética, da moral, do reto pensar, do reto viver. Você tem uma conexão com o búfalo, tá? E assim vai outros orixás. Por exemplo, vocês pegam o Oxumaré, tá? O Oxumaré, ele tem uma conexão com a serpente. Tá? Nossa, Então eu ia tem perguntar agora. dentro Agora da eu ia linha perguntar. dos orixás, tem conexões com os animais também. Tá? Então, e aí tem outros ensinamentos que são mais velados para as pessoas que vão iniciar dentro dessa linha, né? Tá? Mas tem Sim. essas conexões, tá? Por exemplo, você pega Ogum, né? Ogum, que é a energia da lei também, dos caminhos, você tem conexão com o cavalo, aquele que te abre os caminhos, que te leva, né? Que faz abertura,
tem algumas conexões, tá? E não só um animal necessariamente, tá? Entendi. Boa noite pro pessoal que está entrando, eles estão aqui cumprimentando a gente. Eu só não vou ficar interrompendo, tá, pessoal? Sheila, mas sejam todos muito bem-vindos. Fabrício, a Elga. A Elga, acho que é sua aluna do Rodrigo. E tá todo mundo aí presente. Gratidão pela presença de vocês. Eu anotei algumas perguntas que as pessoas me fizeram e vou te passando também, tá? Enquanto isso, o pessoal vai colocando aí as dúvidas. Me perguntaram se arquétipo e animal de poder são a mesma coisa. Não. Alguns dizem que sim, mas não. O animal de poder, ele é uma potencialidade que você carrega, tá? Então, vamos lá. Vou classificar em 3 tipos, tá? Para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Então, eu tenho o animal de poder, tá? O animal de poder que está ligado ao teu instinto. Então, ele vai te ajudar com a tua vida mais material, a tua sobrevivência, né? Tá vinculado às tuas características físicas, aos teus relacionamentos, tá? Então, aí vocês têm o animal de poder, tá? Aí você pode ter também um animal aliado, né? Ou mais, tá? Animal aliado, o animal aliado, ele está ligado à parte do intelecto. Então, ele está vinculado à energia do inconsciente coletivo. Então, está vinculado às questões da mente, está vinculado a questões de crenças, de valores e tal. Ele vai te ajudar com relação a isso, tá? Que é um dos que a gente vai trabalhar no final dessa live, tá? Nessa jornada para te ajudar a resolver uma questão, né? Que nem eu falei anteriormente. E aí você pode ter também um animal auxiliar, tá? Que aí ele está ligado à questão da essência, da parte espiritual, digamos assim mesmo, né? Daquilo que é incognoscível, daquilo que a gente não entende, a gente não consegue compreender, ou a energia divina, sei lá, o nome que você queira dar de acordo com o que você compreende, né? Aquela parte espiritual. Então, ele vem também, né? Você pode fazer uma conexão para ele te trazer uma proteção ou para te trazer uma orientação. Ele está mais ligado à parte de intuição. Ele vai te ajudar através de intuição. Então, o animal de poder, como normalmente se fala, está ligado à tua parte de instinto, aos aspectos físicos e de relacionamento no dia a dia. Tá? Bem essa parte de instinto. O aliado na parte ligada mais ao intelecto, a questões da mente, e o auxiliar, a gente vai ter uma conexão mais na parte espiritual intuitiva. Certo? Então, a gente pode classificar nesses 3 tipos. Assim. Existem várias formas de classificação, tá? Eu estou trazendo uma, né, para que você possa compreender. Então, a outra pergunta era, posso ter mais de um animal? Então... Sim, dentro dessa classificação, sim. Dentro dessa classificação. E aí, Sheila, quando a gente faz essa ativação, ou essa conexão, existe o reconhecimento, é sutil, né? Mas existe o reconhecimento dessa divisão que você fez aí, eu não me fugiu a palavra agora, mas sim, a gente consegue, classificação, exato. A gente consegue reconhecer, porque tem um que é de linha de frente mesmo, né? Aí a gente é interessante você ter uma pessoa auxiliando para fazer uma jornada, né? São jornadas que se faz, né? Ou existem outras formas de fazer com dança, depende, mas são jornadas que a gente faz para poder buscar isso. Então, por exemplo, vamos fazer uma jornada para buscar o animal de poder, né? Então, se faz todo um trabalho para que você reconheça aquela potencialidade que você tem, que vem em forma de animal. Por exemplo, lá, se aparece um lobo, tá? Como seu animal de poder. Aí, a partir disso, você vai estudar. Então, você vai buscar na biologia as informações do lobo. Aonde é que ele vive, como ele se relaciona, o que ele come, quais são as reações, como que ele se comporta e tal. Então, a partir dessa leitura, você vai vendo as características, os talentos, as habilidades que você tem. Entende? O que pode potencializar, né? O que pode equilibrar.
talvez alguma coisa que você já tenha e você sabe que aquilo é um dom realmente que você tem, que é algo que realmente faz um diferencial para você, né? E outras vezes é algo que você nem não tinha se dado conta ainda, né? Tá? Então, o importante, no caso, é pesquisar. Vai dar uma pesquisada, vai dar uma estudada, vai começar a entender aquele animal para que você possa trazer aquelas características para dentro de você. Porque é algo que você carrega, só que está no seu inconsciente. Trazer isso ao consciente para que tu possa ter uma resposta, uma experiência mais harmônica aqui. Então, é com essa ideia. Né? Eu digo isso porque depende da tradição, pode ter algumas variações. Né? Embora, por exemplo, o lobo, né, tenha características semelhantes em várias tradições, mas dependendo da pessoa que faz a análise do animal, ela vai trazer uma informação. Sim. Então, o que eu estou passando aqui? A forma como você pode fazer essa leitura independente de outras pessoas, independente do que está escrito num livro, do que está, né, do que outra você pessoa vai captou, confirmando, se interpretou. identificando, né? São interpretações que você mesmo pode fazer sozinho. Aí você vai criando independência, você vai realmente se conhecendo por si mesmo. Né? E isso é interessante dentro dessa jornada do despertar consciencial. O Ceylon, e assim, a gente sempre vai em busca deles, dessa conexão, ou acontece também ao contrário? Acontece ao contrário também. Tá? Que bom. Acontece ao contrário também, tá? Porque você, assim, acontece para quem está dentro do processo do despertar consciencial, que De está certa forma buscando, está buscando. que está andando, Exatamente. que está andando, né? Obviamente, Exatamente. tá? Claro, existem situações em específico que a pessoa ainda não iniciou e ela recebe aquele chamado, porque ela tem um contrato, ela tem uma missão, ela tem, né, um propósito que ela afirmou, que ela não lembra e que está na hora dela despertar. Então, também pode acontecer nesse sentido. Tá? Então, digamos que o animal venha buscar ela. Né? Também pode acontecer. Tá? Mas é assim mesmo, depois, com o tempo, você tem que ir confirmando se aquele animal era um animal aliado, que era só para aquele momento do despertar, ou se ele é um animal de poder, que é o que vai te acompanhar a vida toda ou não, entende? Aí depois, com o tempo, a gente vai aprendendo isso, a gente vai reconhecendo essas informações. Tá? E é bem O Fabrício assim, colocou não aqui. precisa ser num instante só você ter toda a resposta, ter a confirmação, né? Com o tempo a gente vai confirmando essas coisas. Para quem está aberto, né? Como o Fabrício colocou aqui, para quem né? está aberto. Tem mais uma pergunta aqui. Andresa Rosário, existe animal escuro? Se existir, o que ele faz? Tá. Aí entra aquela questão das classificações, tá? Existem algumas linhas, né, algumas tradições que traz o animal negro, por exemplo, tá? Que é uma que eu conheço, tá? Então, quando você pega uma linha, uma tradição matricial, tá? Muitas vezes eles chamam de animal negro. Esse animal negro é o animal de proteção. Tá? É o que vai te dar a proteção. A função dele é proteger. Né? Então, por isso que é interessante nós termos a consciência e o entendimento, buscar informações, porque às vezes as pessoas escutam assim, negro, preto, escuro, e acha que é do mal, acha que é algo negativo, faz essas ligações, né? E não necessariamente. Então, o animal negro, dentro dessa linha matricial, pela linha que eu estudei, que eu aprendi, que eu fui ensinado, ele é o animal de proteção. É aquele que você vai pedir a energia, você vai evocar aquela força, aquela proteção, né? Quando você precisa. Você vai fazer uma terapia, ou você vai num lugar que o ambiente não é legal, que você quer uma proteção, você pode utilizar essa força, né? Como é chamado dentro do xamanismo, eles chamam-se muito força. Ao invés de usar a expressão energia, se utiliza a expressão força, como aquela energia em movimento, que movimenta as coisas. Ô, Sheila, não se limpa gasolina com água de rosa, né? Outra pergunta que me fizeram, se eu posso revelar o meu animal de poder, sair falando aí para os quatro cantos. Tá. Algumas tradições não aconselham, tá? Porque ali tem características tuas, né? Informações suas, tá?
Então, nós temos que ter o cuidado dentro, de uma forma geral, dentro do despertar consciencial, do crescimento espiritual, da jornada espiritual, com o ego humano, tá? Então, tem coisas que não se fala, que não precisa ser dito, Desnecessário, né? Desnecessário, assim, de uma forma aberta. Obviamente, com pessoas que você confia, pequenos grupos fechados, pessoas que estão ali somando, crescendo, que vai ter uma ajuda mútua, aí é diferente, certo? Mas de uma forma aberta, não é conveniente, né? Você não vai ganhar nada com isso. Na verdade, você vai inflar o ego e corre o risco de se perder dentro da jornada, dentro do despertar e do processo ascensional, como se diz. Fica até vulnerável, né? Você não vai ganhar muita coisa com isso, não. Uma pergunta que já foi falada aqui, né? Se podemos ter mais do que um animal de poder. Cyril já respondeu, né? Sim. Aqui. Como saber se não é uma projeção mental ou uma sugestão, devido ao fato de gostar de determinados animais? Entendeu, Por né? isso, entendi. Por isso que vai as confirmações, né? Por isso que eu falei que com o tempo vai se confirmando, tá? Então, a primeira coisa é você ter o cuidado com quem que você vai fazer a jornada para descobrir esse animal, tá? Normalmente se tem ajuda, tá? Então, são raras as exceções que você descobre sozinho, tem a confirmação sozinho, tá? Isso é um pouco mais, não é comum, digamos assim. Tá? Então, normalmente você tem ajuda, você vai fazer um curso, você vai fazer uma vivência, né? Você vai estar ali com uma pessoa já iniciada dentro do xamanismo, uma pessoa que vai te conduzir, né? Te ajudar para que você busque essa potencialidade dentro de você. Tá? Então, aí a primeira questão é com quem que você está fazendo, né? Uma pessoa que você se identifica, que você tem simpatia, que você tem afinidade, que você confia. Essa é a primeira etapa, tá? E aí depois, dentro da própria jornada, né? Quando ela é bem conduzida e a pessoa se abre, se permite, naturalmente vai vindo essa informação, mesmo que você ache que seja somente. Tá? Porque, vamos lá, vamos entender uma outra questão aqui, vamos aproveitar o gancho. Tá? Dentro dos animais de poder, desse estudo, nós podemos ter os aspectos ligados ao instinto, à mente, ao intelecto e à essência, a parte espiritual. O que liga a essência à parte instintiva, ou seja, o plano espiritual e o plano material onde se vive, você tem a mente no meio, que faz essa ponte, tá? Então, normalmente se faz um trabalho em várias linhas, não só no xamanismo, em várias linhas, para acalmar, aquietar a mente, para que a informação da essência venha para a matéria, né? Certo? Da parte espiritual para a matéria através de uma intuição. Para ela não influenciar nesse julgamento, ou julgar, ou influenciar, né? Dentro dessa informação, tá? Então, dentro da jornada espiritual, por isso que é importante a pessoa se entregar, né? Já que é uma pessoa que ela confia, né? Tudo aquilo que eu falei lá no início, né? Para que a sua mente não interfira. Por isso que tem cantos, por isso que tem o tambor, por isso que se usa instrumentos e energias para ajudar a silenciar a mente, para ela não interferir, ela ser uma ponte de conexão entre a intuição, a parte espiritual e a matéria, conseguir trazer essa informação sem influenciar. Ou seja, resumindo isso que eu falei, é aprender a sentir com o coração. Sim. E aí, quando a gente consegue, isso não tem dúvida, né? Quando você faz a primeira, mas será que não foi uma criação mental? Com o tempo vai se confirmando aquilo. Né? Pede confirmação e assim vai. É natural isso, tá? É bem natural as pessoas terem essa dúvida. Tá? Até porque a nossa mente ela está muito acelerada, né? A gente tem muitos estímulos, então está toda hora trabalhando e realmente as pessoas têm essa dificuldade. E é até interessante, né, a gente não descartar essas possibilidades, porque é o que vai trazendo confiança, segurança dentro do processo. Sim. Não é tudo que a gente está ali e pronto, né? Tem que questionar mesmo, tem que
não é nem só questionar, é trazer para o sentir, né? Aprender esse movimento, que é o que vai ser bem-vindo em todos os aspectos, né? Não só na Sim. conexão com os animais de poder, né? Eu vou ver mais uma pergunta aqui, depois se você quiser. A Patrícia fez um comentário. Fiz com você, mestre, há pouco tempo e vi a águia. Patrícia Matos. A Elga também fez um comentário que ela é aluna do Rodrigo. Acho que eu falei que ela era sua aluna. Ela é aluna do Rodrigo e ela comprou um transmutador seu. É uma orgonite, alguma coisa assim que Ah, deve ser essa pulseira, ó. É ela um estava trabalho que eu falando. desenvolvi. Serve para proteção e ajuda na comunicação que é pessoal, né, de cada um. Sim. Esse é um trabalho que eu recebi, né, que está vinculado às equipes sirianas. Então, eles me passaram isso para poder ajudar as pessoas. É que o principal fundamento do meu trabalho, eu acho que eu não falei isso lá no início, Patrícia, é ajudar as pessoas a se conectarem com as suas, com a sua essência, com as suas equipes espirituais pessoais, né? Fazer esse despertar consciencial nesse sentido de reintegração e de interação com as suas equipes, né? Seja dentro dos animais de poder, seja dentro da linha dos orixás, seja com o mestre ascensionado, seja com os médicos, mentores da linha espírita, não importa a religião ou linha filosófica, não, além disso, né? É a equipe espiritual da pessoa, né? Que está ligado a ela na sua essência, né? Tem a conexão com o eu sou, a estrutura de alma da pessoa. Então é nesse sentido, né? Seja da Terra ou seja fora da Terra, e também isso não importa. Vai abrindo para cada um de acordo com o momento da pessoa. Sim. Você estava falando isso daí, eu fui tão lá para trás, assim, nossa, quanto que eu queria ter o selo em alguns lugares. Escuta aí, ó, escuta, tá escutando? Ai, muito bom. Depois eu quero que você fale também sobre os cursos, sobre o portal, sobre aquela reunião que a gente faz de quarta-feira, né? Tudo Uhum. aí o pessoal tá falando da pulseira, como que faz já para adquirir com você, não sei se você ainda faz, né? Então depois você Faço deixa sim. aí todas as informações e em relação também aos animais de poder, se você faz esse trabalho, como é que a gente faz para entrar em contato com você para ter essa vivência com você, né? Que acho que vai ter bastante gente interessada, né? Tá bom, tá bom. Tá? Depois a gente vai Deixa eu ver se tem mais uma ver se tem pergunta mais alguma aqui. pergunta. Depois a gente vai controlando o tempo, Patrícia. Ajuda Sim, já são para 10 a para gente as fazer a 9. nossa jornada lá no final, porque vai uma meia hora, talvez. Então eu vou encerrar com essa Uns última aqui, 20 ó. minutos. A Patrícia Matos novamente pergunta: gostaria de saber se você ministra o curso de Orixá Reiki. Não, Orixá Reiki, tá? Exatamente com esse nome, tá? É um dos cursos da estrutura da Rometria. Esse curso ele é Rodrigo. somente com o Rodrigo Rom, tá? Uhum. Só tá vinculado à estrutura dele, né? Até porque o processo de sintonização dentro desse curso ou de iniciação, né? Ele não é nem realizado pelo Rodrigo, ele é realizado por equipes espirituais, né? Consciências que trabalham com o Rodrigo. Então, é um curso exclusivo dele, né? O processo iniciático de sintonização é somente com as equipes que trabalham com ele, tá? Uhum. Eu tenho outros cursos, né? Por exemplo, a cura xamânica, que seria um reiki xamânico, né? Que traz algumas informações de uma forma bem superficial, nem tanto dentro da linha dos orixás, né? Mas outras informações. Mas seria uma aproximação, digamos assim. Não é a mesmo gradiente energético do Orixá Reiki. O Orixá Reiki, o gradiente energético é muito maior. Tá? Mas é nesse sentido. Até o pessoal, quando eu digo pessoal, é hierarquia espiritual. Eles estão me pedindo para fazer um curso ligado à linha dos orixás, ajudar as pessoas dentro das terapias, né, a trazer a energia dos orixás, sem precisar ser dentro da Umbanda e outras linhas, entender essa Olha energia que dentro das interessante. terapias, de uma forma simples, obviamente, assim, mais simplificada, né, não a ritualística toda que é feito dentro
das religiões, mas trazer essa energia para que as pessoas possam perder o preconceito, entender o que é essa energia e conseguir atuar dentro das terapias, acoplar com reiki, acoplar com outras técnicas que as pessoas têm. Entender isso fora do conceito religioso de... É fantástico, né? O Seila é um transbordo. Eu faço curso com ele e ele sempre entrega muito mais, muito mais, muito mais. Parabéns, Seila. Então, vou deixar você à vontade. O pessoal encerrou as perguntas aqui por enquanto. Mandar um abraço para a Turquia. O Endin está sempre acompanhando a nossa live aqui de domingo, lá da Turquia. E fica à vontade, Seila. Se você quiser começar a prática, nos conduzir, estamos receptivos e agradecidos desde já. Vamos fazer o seguinte, então. Só vou comentar rapidinho dos cursos, tá? E aí a gente vai fazer a prática, até porque depois da prática, às vezes a gente fica mais para lá do que para cá, né? Tá bom. Então, assim, como a Patrícia comentou, né? Tenho cursos de Reiki, né? Método Usui, tibetano e Kahuna, tá? Então ele vai além do Reiki tradicional, digamos assim, né? Onde eu trago, é um curso gravado, né? É um curso online, né? Você tem acesso ali às gravações dentro de uma plataforma, né? São várias aulas que tem ali gravadas, então você tem bastante informação, tá? Tem a linha da cura xamânica também, que é um Reiki xamânico, né? Isso tudo também pode estar vinculado à estrutura do Portal Prosperidade, tá? Então, o Portal Prosperidade ele é um agrupamento de professores, né, de sócios dentro dessa estrutura, onde trouxemos várias ferramentas, né, várias técnicas, né, e se montou um pacote ali para poder ajudar as pessoas que estão iniciando esse processo dentro da linha terapêutica, dentro da terapia holística como um todo, né? Então, ali também tem essa estrutura de cursos. Tem também as aulas, né, semanais. Então, eu abri aulas às quartas-feiras, né, à noite, aula ao vivo. Então, a gente fica ali umas 2 horas, às vezes 2 horas e meia, aonde eu trago algumas informações, né, a nível Não, de algumas não, ele teoria. traz muitas informações, não tem nada de tem nada de algumas, Conselho, é muita coisa, gente. Quem já fez e quem faz sabe o que eu tô falando, né? As informações e depois a gente faz uma prática, né? Então sempre tem uma prática meditativa, depois então eu vou conduzindo isso online, num sistema fechado, né? Então ali eu consigo fazer umas práticas meditativas mais intensas, né? Sempre com a presença do hierarquia espiritual, no intuito de abrir consciência, né? De ajudar as pessoas a abrir consciência, de fazer alguns processos de autoconhecimento, processos de cura, tá? Então, são encontros semanais. Então, se tem pelo menos aí 4 encontros ao longo do mês, depois você tem acesso às gravações daquele mês, né? E eu vou utilizando, às vezes faço meditações com instrumentos xamânicos, às vezes é só conexão estelar, depende, tá? Depende do que vem no dia ali que o pessoal, a hierarquia espiritual me intui naquele momento e a gente vai conduzindo são curas, né? Digamos assim, curas no sentido mais geral, para curar a mente, curar a parte emocional, sentimental, a parte física dentro do possível, né? E até as questões espirituais a gente vai trabalhando ali. Seriam quase que mini atendimentos, né? Em cada uma meditação seria quase que mini atendimentos, tá? E aí mais os atendimentos, né? Atendimentos de terapia, né? Atendimento à distância, né? Não precisa ser presencial, esse atendimento à distância, né? Ao E para a vivo gente ou fazer a não. vivência de conexão com o animal de poder, pode ser à Tá. distância? Pode ser até à distância, né? O adequado, né? O mais indicado seria presencial, tá? Mas, eventualmente, dá para se fazer à distância também, tá? Eventualmente, tá? Tem que pensar, mas E o ideal seria presencial presencial. você tem alguma coisa já em percurso aí para passar para gente? Ou... No momento não, no momento não, né? Mas eu acho que eu vou formatar logo à frente, formatar algo presencial, né? Tem muitas pessoas pedindo, né? E aí fazer uma vivência, alguma coisa assim com esse intuito, né? Só com foco nos animais aí para ajudar a despertar potencialidades, né? Que as pessoas têm. Tá? Então isso Vai aí ser tá ótimo. para vir. Né? E a pulseira, né? Como eu falei antes, é um dispositivo que ajuda, é o linking,
né? Então, essa é uma canalização que eu recebi para ajudar as pessoas a fazer a conexão. Então, dentro dessa pulseira tem itens que ajudam a pessoa a se conectar com a sua essência, com a sua hierarquia espiritual, né? E também é feita uma ativação, eu faço uma ativação online com a pessoa, faço uma meditação com a pessoa para fazer a ativação desse dispositivo, e ele protege também com relação às radiações eletromagnéticas, Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso que está deixando as pessoas doentes, né? Então as pessoas não têm nem noção disso, a influência negativa. Pode usar 5G, direto, 4G, então, antenas, sim. pode usar direto 24 horas, não tem problema. Tá? Então ele traz essa energia de neutralização dos efeitos da radiação. Então ele não influencia no teu aparelho. Por exemplo, o celular, né, ele tem muita radiação que te influencia as células do teu corpo. Ele neutraliza, né, essa influência e não influencia no teu aparelho. Ele continua funcionando, né, normalmente, né, não afeta o funcionamento do dispositivo, mas tu tem digamos, uma barreira, né, ele neutraliza a influência da radiação dentro do teu corpo. Uhum. Ó, o Ruby Holanda, saludos, Arizona. Ah, legal. Ô, Sheila, como é que a gente faz para adquirir esse bracelete? Entra em Depois é só contato entrar no comigo. seu Instagram, tá? Pode ser no Instagram ali, daí eu preciso. É que assim, eles são dispositivos pessoais, tá? Então eu preciso de informações, né, dados da pessoa para a partir daí fazer a confecção dele. São personalizados, digamos. Nossa, olha que maravilhoso, gente. É individual. Externamente eles são iguais, tá? Sim. Externamente eles são iguais, mas internamente eles são diferentes de acordo A com o informação nome, que com a eles data, com a carregam informação é da pessoa. individual. É. E ele tem um símbolo ele tem um símbolo próprio que ajuda nisso. Então, não é só o dispositivo, há um símbolo que me foi passado com esse intuito de ajudar as pessoas a fazer esse processo de conexão. Tá? Incrível. Ajuda, para deixar claro, ajuda. Não faz pela pessoa. Cada um tem que fazer o seu caminho, tem que se conhecer, tem que se, né? É um Fazer facilitador, né? um facilitador. Eu chamo ele de catalisador. Ele ajuda nesse teu processo, mas se você não fizer, lembra lá do início? Se não se movimentar, É. não adianta. Tem que fazer um movimento. Como tudo, né, Cê? Como tudo. Perfeito, professor. Né? Como tudo. Muito bom. Eu já estou pronta aqui. Se o pessoal estiver É? pronto, se você estiver Tá. pronto. Não, Eu tô tô pronto. assim, um pouco assim. O Instagram ele anda tendo uns chiliques aí, sabe? Passa muito É? tempo depois de 1 hora, ele não deixa gravar mais. Aconteceu algumas É? vezes, então eu fico. Não é sempre, mas às vezes ele dá uns chiliquinhos aí. Então, Tá. Então não vou tá. abusar muito, que eu quero muito deixar Tá. gravada. Bom, deixa eu fazer um teste aqui, me ajuda aí, Patrícia. Eu vou tirar o fone, tá? Tá. E aí eu vou tocar aqui o tambor um pouquinho, tu me diz se tá ok, tá? Porque com o fone vai ficar ruim. Esse fio aqui no meio do caminho vai ficar ruim. Deixa eu fazer um teste aqui. Tá ouvindo? O Ficou pessoal que bacana? está entrando, estou ouvindo. Então, o pessoal entrando agora, já se prepara para a gente fazer aí uma conexão. O Ceilon vai trazer Tá um me ouvindo, presente Patrícia, para bem? nós. Tô bem. Tá E eu tô ouvindo ouvindo bem? bem. Tá. Vê como é que fica o tambor. Para mim tá legal. Se o pessoal estiver ouvindo aí bem. Se o pessoal colocar o fone, talvez vai ficar melhor, né? Para quem não tiver com fone, coloca o fone, talvez fique melhor, né? Aconselho a usar o fone, né? E agora, Patrícia? Tudo bem aqui. Então tá. Então quem quiser fazer essa jornada, tá? Qual é a ideia dessa jornada aqui, dessa prática que eu propus para a Patrícia? Ela aceitou. Ajudar vocês a buscar um animal aliado, tá? Para que ele possa ajudar a trazer uma resposta ou dar uma luz, uma direção, né, para alguma dificuldade, para alguma situação que você está passando no momento. Tá? Então, a ideia é buscar um animal que traga uma resposta para isso. Não necessariamente a resposta virá nesse momento, mas você entendendo esse animal, né, buscando estudar a biologia dele, as características,
Ou até mesmo se você digitar animal de poder na internet, vai aparecer já uma lista de alguns animais, algumas características, algumas informações. Você pode usar como base, tá? Mas essas informações para essa dificuldade em específico. Tá? Então, primeiro você vai já ir colocando na sua mente, trazendo para o consciente a situação que você quer trabalhar. Né? A situação, aquela situação, né, em específico que você quer trabalhar. Tá? Quanto mais objetivo, melhor. Tá? Então, pensa lá numa dificuldade, aquilo que você está passando e traga isso para o seu consciente. Né? Então, para que a gente dê o direcionamento dessa jornada. Né? E o pessoal vai relaxando. Né? De preferência, eu aconselho que vocês façam isso com os olhos fechados. Tá? Não se preocupem em visualizar a live agora nesse momento. O mais importante é escutar. Tá? E aí eu vou conduzir vocês. Nós vamos fazer um trabalho junto com a águia. Tá bom? É um animal que pode servir como guia para a gente buscar essa situação. Então, feche os olhos, se conectem com a sua espiritualidade, a forma como vocês conduzem, a forma como vocês fazem para se aproximar dos seus guias, mentores, amparadores, independente da linha que você tem afinidade. Dentro do possível, vocês vão relaxando, diminuindo o fluxo da respiração. Podem até colocar a sua atenção na respiração, no ar que entra, no ar que sai. Somente acompanhando a respiração. E nós vamos pedindo nesse momento a força dos guardiões, norte, sul, leste, oeste, para que protejam todo esse nosso trabalho. Eu peço a permissão a toda a hierarquia espiritual de cada um de vocês, a seus guias, mentores, amparadores. Eu peço a permissão para poder estar conduzindo vocês nesse momento. Eu vou pedir para que vocês, nesse momento, projetem uma pirâmide azul ao redor de vocês. Uma pirâmide na cor azul. Vocês estão dentro dessa pirâmide azul, imersos pela energia azul, energia da proteção. E uma vez protegidos, vocês iniciarão essa jornada. Respira fundo. Presta atenção no seu coração. E através do coração, vocês são levados a uma floresta. Vocês estão numa floresta. Sinta o aroma da floresta. Sinta seus pés na terra úmida. Perceba as folhas, as árvores. Sinta a floresta. E comece a trilhar por dentro da floresta. Passando a mão nas folhas, sentindo a umidade, sentindo o aroma, experienciando a floresta. E continue caminhando pela floresta.
trilhando pela floresta. À frente, vocês verão uma clareira. Vocês vão sentir a luz do sol. Sentir a energia do sol. A energia que abastece e vitaliza. E siga pela floresta. Você está agora saindo da floresta, chegando no pé da montanha. Uma grande montanha. Inicia a jornada de subida à grande montanha. Há uma trilha que leva você até o topo. Siga por essa trilha. Perceba as pedras, a terra. E siga pela trilha, subindo a montanha. Sobe, 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 sobe. Seguindo, indo em direção ao topo da montanha. Desvie das pedras, se assim elas estiverem à sua frente, e prossiga. Prossiga a sua jornada ao topo da montanha. Sobe, 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 sobe. Trilhando e subindo a grande montanha. Subindo, subindo, subindo. Chegando ao topo da montanha, perceba que é um local plano. Olhe o vale que há lá embaixo. Perceba outras montanhas. Perceba as nuvens. Sinta o vento. Você está no alto da montanha. Perceba o sol. Sinta a energia do sol. E nesse momento, nós pedimos a presença da águia, da grande águia, para que ela nos guie nessa jornada de encontro da resposta que nós queremos. No horizonte surge a grande águia.
ela vem entre as nuvens. Cada vez mais próximo de você. A grande águia. A energia da visão. A energia da liberdade. Para que traga liberdade para cada um de vocês. Para que traga a visão que você precisa nesse momento. O direcionamento. O aconselhamento. E ela vem se aproximando. E ela vem próximo de você. Ela pousa ao seu lado. Olhe nos olhos dela. A grande águia convida você para subir sobre ela. Ela quer levar você para esse voo. Peça licença e suba na grande águia. Para que ela guie você e mostre a resposta que você precisa. Ela levanta voo e leva você sobre o vale. Um grande voo para guiar você. Sinta-se livre, como a águia é. Voe alto, seja livre. Livre para se conhecer, livre para buscar a resposta que você quer. Seja águia, voe como a águia. Veja pelos olhos da águia. Oh, oh, ah, hey, oh, oh, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, oh, oh, ah, hey, ah, hey, oh, oh, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, oh, oh, ah, hey, ah, hey, oh, oh, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, oh, oh, ah, hey, ah, hey, oh, oh, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, oh, oh, ah, hey, ah, hey, oh, oh, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, oh,
oh, oh, ahê, ahê, oh, ahê, 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 oh, ahê, ahê, oh, ahê, 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 oh, oh, ahê, ahê, oh, ahê, 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 oh, ahê, ahê, oh, 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 ahê, 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 oh. Seja livre como a águia. E a águia traz você de volta à grande montanha. Agradeça a grande águia. Agradeça a oportunidade. E acolha a energia dela dentro do seu coração. E inicie o processo de retorno, descendo a montanha. Desce, desce, desce. Tornando até o pé da montanha. Iniciando a sua jornada de retorno para dentro da floresta.
retornando à floresta, sentindo os pés na terra, sentindo o aroma da floresta, sentindo as folhas. E dentro da floresta, sinta a energia da gratidão. A gratidão a todos os guardiões da floresta. A energia, a força da floresta. Que venha retornando por dentro da floresta. Sentindo e acolhendo a gratidão. Sentindo a brisa, o aroma, sentindo os pés, sentindo as mãos. Venha retornando, acolhendo essa energia. Tornando por aqui agora. Retomando a função do corpo físico. Tomando o controle dos pés, das mãos. Acolhendo a energia da gratidão. E voltando por aqui agora. Voltando e acoplando no seu corpo. Voltando, 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 voltando. Retornando e voltando para aqui agora. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. E olha, todo mundo ficou aqui. Bom. 52 pessoas. Vou esperar esse pessoal. Volta, né? Foi uma jornada rápida. Porque é uma live e tal, não é algo específico, né? Pessoal, quem tá voltando aí, manda coraçãozinho para eu saber que vocês estão voltando. Não adianta querer ficar lá, não. Pode voltar aqui. É uma jornada rápida, mas intensa, né, Silvio? Muito intensa. É intenso. É intenso. Gratidão. Esse canto é um canto dentro da tradição Cariri Chocó, Uniô, é o canto da águia. Então, dentro de algumas iniciações que eu tenho uma iniciação dentro da linha mestre de ritual dentro dessa linha. Então, é algum dos cantos que a gente aprende. Né? Então, aí eu unifiquei ele com a jornada da águia para ajudar a buscar, né, informações. Traz toda uma energia, né? Toda uma energia própria. Então, são cantos muito antigos, né? Ancestrais. Então, traz toda a energia ancestral, né? Todo o fundamento dentro do xamanismo, né? Então, se são ancestrais, são cantos antigos, eles já vêm impregnados com essa energia. É algo já consolidado dentro, né? Já tem uma egrégora própria, né? Isso facilita muito, né? É uma criação moderna, digamos assim. Né? Então, traz todo um padrão de energia. Né? E ainda mais, obviamente, pelas conexões, né? Eu senti dentro de todo o processo, eu senti muita conexão nossa mesmo também aqui, do pessoal que tá aqui na live, ninguém tá aqui de paraquedas, né? Ninguém tá aqui ao acaso, então eu senti muito estruturado. Isso é uma coisa em comum, né? Porque a gente está numa live, né, gente? Então é fantástico, né? Conexão se estabelecer assim entre nós.
entre o professor, e só agradecer mesmo o presente. Então, muito... A hierarquia espiritual, ela quando você tem um propósito, né? E esse propósito é de ajuda dentro do despertar consciencial mesmo, não um processo ilusório, mas algo concreto mesmo, com o pé no chão, e as pessoas estão se propondo a isso. A hierarquia espiritual, ela monta pilares de luz, então acaba se tendo um pilar de luz onde eu estou, onde a Patrícia está, e as pessoas que estão com esse intuito verdadeiro. Não se cria pilares, se faz uma conexão, uma sustentação para que isso ocorra da melhor forma possível, né? Dentro do que se pode. E realmente aqui dentro da internet é complicado. Se evita, né, algumas coisas mais profundas porque tem interferência, né? Não é seguro, digamos assim. Então se tem que ter estruturas para se fazer isso. Fantástico, professor. Gratidão de todos, né? Falo em nome de todos, tá? Todo mundo aí agradecendo muito esse presente. Legal. Quero que você saiba que você sempre é bem-vindo. Se você quiser usar meu Instagram, contar com a minha parceria dentro do que for necessário, do que você for intuído, vou estar sempre à sua disposição, à disposição desse trabalho maravilhoso, né? Quero aprender cada vez mais com você. Sou sua aluna, vou continuar sendo, obviamente, e te admiro imensamente. Gratidão mesmo. É muito bom a gente poder trocar informações, absorver informações, sobretudo com pessoas que têm a vivência que você tem. Você é uma pessoa muito verdadeira, eu senti isso desde o começo, né? Essa conexão de verdade em você. Então, isso é muito gratificante. Não é para todo mundo, como nada é para todo mundo, né? Nem tudo é para todo mundo, mas quem tiver a oportunidade de se conectar a esse trabalho que o Selo desenvolve, pode ter certeza que tem muita vivência e muita verdade. Gratidão. Agradeço, Patrícia. Essas coisas acabam se tornando naturais dentro da própria jornada espiritual. Por isso que eu gosto de ajudar as pessoas a se encontrarem, né? A se conhecerem, porque isso acaba vindo de uma forma natural, trazendo à tona aquilo que você é. Não por ego, não é uma máscara, não é nesse sentido. É a própria natureza da pessoa que acaba vindo à tona. Né? E isso tem força, isso tem verdade, isso tem essência. Isso não é querer ser mais ou menos, melhor ou pior, não tem nada a ver com isso. Então, rompendo a dualidade, você é quem você é. E você traz aquilo para que você possa ajudar pessoas que precisam daquilo que você tem. Né? Então, algumas pessoas chegam para mim, outras chegam para a Patrícia, outras vão chegar para as outras pessoas, para que um possa estar ajudando outros a acordarem, né? A se conhecer, expandindo essa energia de cura geral, digamos assim, né? De cura planetária. E faz parte do processo de autoconhecimento integral, né? Tudo está baseado nisso, né? E em graus diferentes, né? Então, a autoconexão é a chave para tudo mesmo. Como aquele ditado, né? A saída é para dentro, sem dúvida, né? Sem dúvida. A expansão se faz começando por dentro, né? Então, é isso. Vou me despedir de você. Gostaria muito, assim, que os 50 e alguma coisa que estão aí, eu não consigo enxergar direito, 51 pessoas que estão aí, uma delas tirasse um print da tela com o meu professor, porque eu quero guardar essa foto. Então, se alguém puder fazer um print, eu agradeço. E enviar depois. Eu não sei se eu não derrubo aqui, nem vou mexer. Eu também acho que eu posso fazer, viu? Agora eu troquei aqui, porque eu tinha uma estrutura meio... Agora o negócio tá melhor. Conseguiu? Consegui. Agora já não consegui. Veio? Foi? Legal. Sheila, uma semana abençoada para todos nós. Gratidão mais uma vez. E vamos em frente, né? Vamos em frente aí com a nossa trajetória. Quem quiser entrar em contato com o Sheila, eu vou colocar agora na live o Instagram dele e a gente vai se falando, tá bom?
Muito Legal. obrigada. Ok. Beijão para Agradeço. você, para sua família. Gratidão a todos que estiveram presentes até o finalzinho. Um beijo. Vejo cores em vocês. Tchau, Gratidão Sheila. a todos. Tchau, tchau.